Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar início à aula sobre a Revolução Industrial. Na parte da tarde hoje eu já gravei o vídeo para vocês de Revolução Inglesa, já deve estar postado aí no canal, tá? Para vocês já estarem estudando. E agora nós vamos ver a Revolução Industrial. Peço para vocês a compreensão que eu ainda continuo muito rouco. Gravar aquele vídeo na parte da manhã sobre a Revolução Inglesa zoou mais um pouquinho minha garganta, mas eu dei uma cuidada agora no restante da tarde para mim poder estar gravando esse vídeo agora à noite. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou estar seguindo o PowerPoint e às vezes eu vou pegar alguns trechos do texto também, tá? Quero avisar que vocês que eu também vou estar postando umas atividadezinhas para vocês irem desenvolvendo para estar ajudando vocês a estudarem aí também. Ao responder essas perguntas, é uma forma de estar estudando também. E vai que de repente algumas delas tá lá na prova, né? Semana que vem. Tá? Então vamos começar. Pessoal, a Revolução Industrial, ela vai vir por consequência ou na sequência da Revolução Inglesa. Toda a construção dessa revolução na indústria, ela vai vir por vários motivos. Lembra que nós vimos lá na Revolução Inglesa que a monarquia absolutista, o objetivo maior dela era enriquecer os cofres, né, do rei, ou melhor, os cofres da Inglaterra. Então, eles se utilizaram de estratégias para adquirir ouro e prata. Nós vimos os cercamentos, nós vimos a questão da pirataria, os lobos do mar, os piratas em nome do rei, a própria exploração das colônias, né, da Inglaterra para a procura de recursos. Então, a Inglaterra, dentro do período absolutista, ela adquiriu muita riqueza e muito dinheiro. Não reparem não que o meu cachorro está latindo. Isso vai fazer com que, quando a burguesia alicerça o seu poder com a Revolução Industrial, eles peguem uma Inglaterra com uma estrutura econômica favorável. Favorável para quê? Para uma série de mudanças que vai atender agora o interesse de quem está no poder, que é essa burguesia comercial, essa burguesia puritana. Então, eles vão se utilizar de toda aquela infraestrutura que as monarquias absolutistas deixaram para se consolidar no poder e criar um novo rumo para a Inglaterra, mais voltado agora para o comércio, já que boa parte dessa burguesia era voltada para o comércio. E a Revolução Industrial ela vai ser impulsionada justamente por essas mudanças, abertura econômica, política. Outro ponto importante também, essa Revolução Industrial ela vai mudar as técnicas de produção do artesanato, da maneira artesanal para a maneira mais industrializada. O trabalho ele vai começar a se organizar diferente, agora em outra área, não mais no campo, mas dentro das fábricas. Um outro grupo, uma outra camada social vai surgir, que no caso é o proletariado, né? O trabalhador das fábricas. Os centros rurais vão ser trocados pelos centros urbanos, pelas vilas de operários. O tempo vai ser baseado agora no tempo do relógio. Então vai ser como o primeiro ponto ali, vou seguir no PowerPoint aqui, tá? Essa revolução vai trazer mudanças técnicas e econômicas, mudança nas estruturas do modo de vida que afeta a Inglaterra e as demais sociedades. Então a Revolução Inglesa, ela vai estruturar uma série de coisas que vai existir até no dia de hoje dentro da economia e dentro da política também, tá? O surgimento, principalmente dentro da Revolução Industrial, o surgimento da indústria. Essa indústria que vai surgir ali no século XVIII é que vai permear e vai trazer as mudanças no modo de vida da sociedade inglesa. Então, junto com o advento da Revolução Industrial, outra coisa importante também é o surgimento da indústria, que vai mudar completamente os rumos da sociedade inglesa. Pegando o terceiro item ali do PowerPoint, ó, consolidação das bases da sociedade capitalista contemporânea. O jeito de se fazer comércio, a produção em grande escala, a venda de mercadorias para adquirir lucro, as bases principais do capitalismo, ela vai se fundamentar dentro dessa primeira revolução industrial. Quero lembrar para vocês que
O que nós estamos vendo agora é o surgimento da Revolução Industrial, que vai ali desde a sua criação dessa revolução em si, tecnológica que vai e econômica dentro da Inglaterra, até o finalzinho do século XVIII, quando já vamos estar dando início ali à segunda Revolução Industrial. Então, tudo que nós vamos estar vendo agora vai ser desde lá do surgimento dessa revolução, desse tipo de indústria, né? Praticamente o tataravô das indústrias dos dias de hoje. Então, nós vamos estar vendo como que esse processo de hoje, ele se consolidou desde lá da sua origem, tá? Pegando mais um item do PowerPoint, a instituição, a divisão social do trabalho que está em vigor até hoje. Então, outra coisa que vai mudar, a divisão do trabalho, o trabalho no campo, com base na servidão, com, com base na exploração dos recursos ali da terra, a agricultura, ele vai ser substituído por uma outra forma de trabalho. E dentro desse trabalho das fábricas, o que vai ser prioridade é a divisão social do trabalho, onde cada indivíduo ele vai ter uma tarefa específica dentro de uma etapa de produção. É a mesma coisa, como eu peguei o exemplo quando eu estava explicando para vocês aí na sala de aula, a escola. A escola possui uma série de funcionários onde cada um desempenha uma tarefa. A coordenadora coordena os professores são responsáveis pela parte ali do conteúdo disciplinar, o diretor tem a função de administrar a escola. Então, há uma divisão social do trabalho ali dentro da escola. A Revolução Industrial ela vai trazer esse conceito de divisão social do trabalho, que vai ser utilizada principalmente dentro das indústrias, tá? Continuando a sequência aí, ó. O texto ele comenta ali ainda dentro ali do primeiro parágrafo, podemos elencar uma série de fatores históricos, geográficos, culturais, políticos que favoreceram o desenvolvimento desse processo juntamente com o território inglês. Então, não é a sociedade que também vai se transformar. O próprio território ele vai se transformar. A questão da exploração dos recursos da natureza para as fábricas, a retirada da matéria-prima para transformar num produto industrializado. Então, até o jeito de se trabalhar a terra ali dentro da Inglaterra vai se transformar com a Revolução Industrial. E nós vamos ver agora quais foram os fatores que ajudaram, né, a Revolução Industrial chegar ao ápice que ela levou a Inglaterra ao ponto de maior potência mundial ali dentro daquele período ali. Estamos falando ali em meados do século XVIII, tá? Pegando aí, eu vou analisar tópico por tópicozinho deles, rapidão, tá? Quando o PowerPoint eu vou estar postando para vocês também, assim que eu acabar a gravação desta aula também. Então vamos lá, só para a sequência. Fatores que favoreceram a Revolução Industrial. Primeiro, a produção de tecido significativa, de onde surgiu as primeiras inovações tecnológicas no setor têxtil. Então, nesse período, a Inglaterra, a maior parte da riqueza dela, ela vai vir da venda de produtos. Em que produto? Em especial, tecidos, tá? Então, todas aquelas terras dos cercamentos que vão ser compradas por aquela burguesia comercial, eles vão começar a utilizar ela para plantar algodão. Desse algodão, eles vão retirar o tecido, que vai ser industrializado nas fábricas e vai ser vendido não só dentro da Inglaterra, mas exportado para fora da Inglaterra também, com o objetivo único de trazer lucro para dentro da Inglaterra. Então, quanto mais dinheiro entrar para dentro da Inglaterra com essa venda de produtos, no caso tecido, esse dinheiro vai ser reinvestido em tecnologia das fábricas. Então, quanto mais a produção aumenta, mais lucro ela traz. Esse lucro é investido nas fábricas, aumentando mais ainda a produção, trazendo assim mais lucro para dentro da Inglaterra. Então percebam que é uma esteira giratória. Se produz mais para vender mais, para lucrar mais.
Então percebam essa roda capitalista de exploração, não só dos recursos naturais ali dentro da Inglaterra e fora da Inglaterra também, mas também da mão de obra. Nós vamos estar vendo isso aí mais para frente com um pouquinho mais de detalhe. Outro fator que vai contribuir para o fortalecimento dessa revolução industrial dentro da Inglaterra, no século XVIII a Inglaterra possuía várias colônias fora da Europa. Isso garantia recursos naturais e mercado consumidor para os seus produtos. Vai chegar no momento que os recursos naturais da Inglaterra não vai ser mais o suficiente. Mas como nós já vimos desde lá das monarquias absolutistas, a Inglaterra, lá dentro do processo mercantilista, começou um processo de buscar novas terras para retirar riquezas e matéria-prima. Ouro, prata, o que eles conseguissem retirar dessas colônias. E dentro agora da Revolução Industrial, o governo, né, que está na mão da burguesia, eles vão se utilizar desses recursos e principalmente dessas colônias. E essas colônias elas vão ter uma dupla vantagem dentro do processo da Revolução Industrial. Primeiro, eles vão poder retirar matéria-prima para trazer para dentro da Europa, para trazer para a Inglaterra, para industrializar essa matéria-prima, transformar em produtos industrializados e vender para outros países. E a colônia, ela também possui um mercado consumidor e um laço de fidelidade. Ou seja, as pessoas que vivem na colônia só vão poder consumir produtos que venham diretamente da Inglaterra. Então, ó, além deles utilizarem as colônias para retirar matéria-prima, a população que vive nessa colônia também vai ser consumidora do seu produto também. Então, uma maneira mais ainda dessa esteira capitalista trazer dinheiro para dentro dos cofres ingleses, tá? Aumentando ainda mais a riqueza dessa burguesia comercial puritana dentro da Inglaterra. Outro fator também importante, a expansão colonial também favoreceu o acúmulo de riquezas na Inglaterra e o investimento em tecnologia. Aquilo que eu falei para vocês. A exploração das colônias, dessa população também consumir esses produtos, vai fazer com que gere uma quantidade de dinheiro muito grande dentro da Inglaterra. A venda, agora com livre comércio, com eles podendo negociar com qualquer outro país, levar os seus produtos para outras regiões distantes, sem ter o problema mais do protecionismo monárquico, né? Vai fazer com que a Inglaterra encha os seus cofres. E o que eles vão fazer com esse dinheiro? Vão investir em tecnologia. Quanto mais em tecnologia ele investir, mais rápida a produção vai ficar, mais produto vai ser produzido e mais mercadoria eles vão ter para vender e, consequentemente, ganhar mais dinheiro também. Outro dos fatores, a ascensão política da burguesia que financiava as novas tecnologias. Voltando a aquilo que eu falei novamente. A ascensão da burguesia, o crescimento econômico dessa burguesia, vai fazer com que eles reinvistam o dinheiro dentro das fábricas em novas tecnologias para deixar o processo mais rápido, mais industrializado, para eles poderem adquirir lucro mais rápido também, tá? Então, isso é mais um processo da esteira giratória capitalista ali dentro dessa revolução industrial. Outro ponto também. Tudo isso vai ser possível, primeiro, lá no seu início, graças àquelas medidas tomadas lá pelo Henrique VIII, os cercamentos. Quais foram as consequências dos cercamentos? Os cercamentos ele vai ter consequências positivas e negativas. O que nós vamos ter como consequências, né, positivas? Acúmulo de pessoas nas áreas urbanas e grande oferta de mão de obra. Então, o que vai acontecer lá naquele período dos cercamentos? Toda a população camponesa, como essa terra ela vai ser cercada pelo Henrique VIII, e essa terra, depois que ela virar ali cercamentos, ela vai ser vendida, né, para essa burguesia puritana, os camponeses vão ser expulsos dessas terras. Consequentemente, vai haver uma migração desses camponeses que foram expulsos desses cercamentos para a cidade.
Então, o contingente de pessoas dentro dessa cidade de mão de obra barata vai ser muito grande. Então, o que vai acontecer no início da Revolução Industrial? Vai ter mais demanda de mão de obra dentro das cidades e para compor, né, a mão de obra das fábricas. Ponto negativo: vai haver também uma exploração muito grande dessa mão de obra, porque a oferta é grande. Então, o que nós podemos colocar também como consequência negativa? Naquele período não havia leis trabalhistas, as pessoas trabalhavam jornadas longas de quase 16 horas de trabalho diária, se explorava a mão de obra de crianças, de mulheres, inclusive mulheres grávidas. As condições dentro das fábricas eram precárias, as condições de moradia dessas pessoas dentro das cidades, né, que vai se formar ali as vilas de operários, também eles vão viver em condições subhumanas. Então esse seria o quê? O aspecto negativo desses cercamentos. E como a mão de obra é grande, se caso a pessoa não quisesse trabalhar por aquela mixaria que ela iria ganhar ali trabalhando nas empresas durante longas jornadas de trabalho, ela seria substituída por outro, porque a demanda de pessoas era muito grande ali. Então a pobreza ela vai imperar muito dentro dos centros urbanos nesse período, tá? Principalmente devido à exploração dessa mão de obra. Outra questão também, não dentro do cercamento, mas que nós podemos colocar ainda também como pontos ali que vai favorecer a Revolução Industrial, principalmente o combustível, né? Que vai ali dentro ali do processo da primeira para a segunda Revolução Industrial, fermentar e abastecer as máquinas, né? Vamos começar aí primeiro com o carvão mineral, depois que vão surgir as máquinas a vapor, até o surgimento ali, mais para o final do século XIX para o início do século XX, com o aparecimento da eletricidade. Então, vai ser toda uma etapa de evolução dos meios de produção, dos recursos, do próprio combustível, que naquele período ali ainda não vai ser a utilização nem do vapor e nem do próprio combustível vindo ali de fósseis minerais, tá? Como petróleo. Então nós vamos estar vendo agora toda essa fasezinha, essa etapa do início da Revolução. O que o pessoal confunde principalmente quando está estudando Revolução Industrial? Quando vai falar Revolução Industrial, a gente logo já pensa a substituição da mão de obra humana por máquinas. Só que no início da Revolução Industrial, essa revolução ela vai se dar ainda de maneira artesanal. Essas máquinas elas vão sendo introduzidas bem aos poucos, mas até as primeiras máquinas que vão surgir ali dentro da primeira revolução industrial vão ser máquinas que vão trabalhar com ajuda manual. O próprio tear mesmo, que vai trabalhar os tecidos, ele vai necessitar o quê? Da mão de obra humana. Se eu tenho 100 teares, eu vou precisar de 100 trabalhadores para manuseá-los. Fora o pessoal que vai fazer a manutenção desses equipamentos também. Então, o que eu quero que vocês percebam? Dentro dessa primeira etapa da Revolução Industrial, a utilização da mão de obra humana vai ser de extrema importância e muito utilizada. Então, vai se precisar de muito material humano dentro dessa primeira etapa da Revolução Industrial. Beleza? Aprendendo a viver com as máquinas, tá? Dentro desse texto aí, o que ele comenta desse subtítulo aí, que vai estar até em vermelhinho na apostila de vocês, vou ler só um trechozinho dele para a gente estar comentando. Ó. Ao final do século XVIII, a Inglaterra já era um país completamente industrializado. Isso significava que nesse período era um território em que a principal atividade econômica tinha por finalidade transformar matérias-primas em bens por meio do trabalho humano e da utilização de máquinas. Então,
Percebam a transformação. Agora o trabalho não é mais agricultura. Agora o trabalho é retirar recursos naturais da terra, transformá-los em bens de consumo e vender, tanto dentro da Inglaterra como fora da Inglaterra também. A Revolução Industrial, tá? Ela vai se dar nessa primeira etapa apenas dentro da Inglaterra. Com o passar dos séculos, ela vai se estendendo para outros continentes também. Mas o primeiro país a introduzir, a trabalhar esse conceito de revolução voltado principalmente para a indústria, para a produção de bens de consumo, vai ser a Inglaterra. Totalmente beneficiada pela Revolução, né, inglesa, como nós já vimos lá no texto passado. Aí nós vamos ter uma divisão aí de 3 etapas de produção. A primeira etapa ali dentro da Revolução Industrial é a produção artesanal, depois nós vamos ter a produção manufaturada e por último a produção mecanizada. Pegando um pouco ali da produção artesanal, o texto ele faz uma comparação que o trabalho artesanal ele vem desde lá da pré-história, principalmente ali no período neolítico, quando o homem desenvolve a agricultura, ele melhora suas técnicas de produção, ele começa a criar uma série de instrumentos de trabalho que vai facilitar o trabalho dele, que vai ajudar ele a aumentar a produção agrícola dele. Então, desde o início, o trabalho, a produção, ela se deu de forma artesanal. E as primeiras etapas da Revolução Industrial, ela vai se dar de forma artesanal também. É um processo que ele pega principalmente ali dentro do finalzinho da Idade Média, onde vai haver o quê? Uma divisão do trabalho, principalmente dentro dos centros urbanos. Vão começar a surgir ofícios como ferreiro, como o pedreiro, o sapateiro, o artesão, o costureiro, aquele cara que faz as roupas, e todos eles vão deter por completo as técnicas de produção, eles vão possuir os recursos naturais para industrializar, para produzir. O cara vai lá, ele vai ter o couro, ele vai deter a matéria-prima, o couro, ele vai deter as técnicas de produção, ou seja, ele vai saber recortar aquele couro, trabalhar aquele couro, costurar aquele couro e construir e fazer o sapato. Junto com ele, vão ter as pessoas que trabalham ali, que o texto mesmo fala, como uma espécie de estagiários. Esses funcionários eles vão aprender o processo de produção e vão reproduzir ele. Então, no caso, esse estagiário, ele vai aprender todas as técnicas de produção, desde como trabalhar o couro até cortar, costurar e entregar o produto já industrializado, pronto para venda, no caso ali, o sapato. Então ele vai deter não só os recursos, as técnicas de produção e os instrumentos necessários para poder produzir o produto que ele está fabricando. Então percebam que nesse caso aí, esse trabalhador artesanal, ele vai deter e vai ter controle sobre todo o meio de produção, tá? O que vai surgir nessa primeira etapa? Pegando ali até no PowerPoint. Surgimento de corporações, de ofícios, para assegurar os interesses nas atividades produtivas. Então, esses primeiros artesãos, essas pessoas que vão dominar as técnicas, que vão ser detentoras dos instrumentos, eles vão criar corporações para defender os seus interesses. Essas corporações poderiam se dizer, seria como se fossem os embriões do que futuramente seriam as indústrias. Beleza? O que eu quero que vocês entendam? Que nessa primeira etapa da Revolução Industrial, dessa primeira etapa da produção, ela vai acontecer totalmente de maneira artesanal. E o artesão, ele vai deter toda a técnica de produção,
todo o recurso e todos os instrumentos que ele necessita para produzir o bem de consumo que vai ser vendido. Tudo bem até aí? Dentro dessa etapa de produção, nós vamos ter o trabalho manufaturado. Vou ler o trechozinho aqui da apostila e também que está no PowerPoint. Nesta etapa, o trabalho ainda é manual, mas devido à demanda de consumo, passa a ser dividido em etapas para agilizar a produção. Então, ó, dentro da etapa de produto manufaturado, ele vai continuar sendo feito artesanalmente. Mas o que acontece? A demanda é muito grande. Por isso que a Inglaterra vai se tornar uma grande potência econômica. Eles vão vender muito e a demanda vai ser grande para os produtos que eles estão vendendo. Então, eles vão ter que, consequentemente, produzir mais. E aquele primeiro processo artesanal, ele tem que ser mais ágil, para que se possa produzir mais e vender mais e ganhar mais dinheiro. Lembre-se sempre daquela esteira capitalista que eu falei para vocês, tá? Ó, o trabalho passa a ser manufaturado. A divisão de tarefa, o trabalho passa a ser coletivo. Como assim coletivo? Dentro de um único galpão, as tarefas, as etapas, elas vão passar a ser divididas, tá? Uma pessoa ou um grupo encarregado de cortar o couro, outro grupo é responsável por fazer as solas do sapato, outro grupo encarregado para costurar e um outro grupo para fazer a parte de acabamento. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa parte da produção que ela passa a ser manufaturado? Ela ainda é artesanal, mas vai haver uma divisão do trabalho para agilizar mais a produção. Qual a desvantagem desse tipo de trabalho manufaturado? Aqui, ó, vou até ler o trechozinho que fala das desvantagens. Aqui, os envolvidos no trabalho não detêm mais as ferramentas e a matéria-prima da produção e não usufruem os lucros como resultado. Novas relações de trabalho. Então, o que vai acontecer agora nessa divisão do trabalho? As pessoas ali, além da divisão do trabalho em etapas, as pessoas elas não vão ser mais detentoras dos instrumentos de trabalho. Elas não vão deter mais, não vão ser mais donas dos recursos ou da matéria-prima. E eles não vão usufruir de todo o lucro, como era naquela primeira etapa artesanal. Agora, eles vão deter apenas a sua força de trabalho. Entendeu? O cara que detinha todo o meio de produção, agora dentro dessa indústria, ele vai ser apenas uma mão de obra especializada. Ele não detém mais todo o processo de produção. Então, aí que vai haver a mudança. Então, vai haver uma nova relação de trabalho, onde o trabalhador, o artesão, que detinha toda a produção, desde a retirada da matéria-prima da natureza até o produto finalizado, ele passa a ser apenas uma parte desse processo de produção. A mão de obra ali dentro da fábrica especializada. Nada do que ele utiliza ali para trabalhar pertence mais a ele. Pertence agora a uma outra pessoa, que no caso seria quem? O dono dessa indústria. Ele passa a ser agora de detentor de todos os meios de produção para proletariado ou trabalhador. Quando estamos falando de proletariado e trabalhador, estamos falando da mesma pessoa ou da mesma camada social, tá? A terceira etapa dessa primeira revolução industrial, tá? Aí sim, ali no final do século XVIII, agora que eu quero que vocês percebam, o processo de mecanização, tá?
Aí sim nós vamos ter agora, depois dessa divisão do trabalho manufaturado, a introdução das máquinas. A introdução das máquinas, ela vai vir para quê? Nesse início, agilizar ainda mais o processo e as etapas de trabalho, para se produzir mais, para vender mais e para lucrar mais. Dentro dessa etapa de mecanização da primeira revolução industrial, o que nós temos aí? Ó? O trabalho manufaturado é substituído por trabalho totalmente mecanizado. Professor, mas o senhor falou que as primeiras máquinas eram manuais, né? Se utilizava da mão de obra humana, utilizava de pessoas para trabalhar. Sim, ali dentro da segunda etapa do trabalho manufaturado, dentro dessas fábricas, dentro dessas indústrias, vai haver tecnologia, máquinas para ajudar a cortar, máquinas para tear, mas essas máquinas vão funcionar com a utilização da mão de obra humana, tá? Vão ser máquinas de trabalho manual. Mesmo havendo a divisão do trabalho, ele agora sendo manufaturado, o artesão não deter mais todo o processo e etapa de produção, vai haver máquinas, mas essas máquinas vão ser utilizadas com o trabalho manual. Mas dentro, ali no finalzinho do século XVIII, então o que eu quero que vocês percebam? A Revolução Industrial, do jeito que eu estou falando, as etapas de produção, mecanização, dá a impressão que ela ocorreu num piscar de olhos, mas foi um processo que levou várias décadas, vários anos. A primeira Revolução Industrial mesmo, ela vai durar aí quase que 200 anos. Ela vai começar ali com o século XVI, século XVII, século XVIII. Para chegarmos nessa etapa aqui, ó, da primeira Revolução Industrial, foram quase 200 anos. Tá? A mecanização ela vai se dar no finalzinho do século XVIII. Então já se passou muito tempo e esse processo de modernização das empresas, das indústrias, as relações de trabalho, elas vão se modificando gradualmente, num processo até que rápido, né? Bem dizer, 200 anos não é um tempo tão prolongado assim. Então, aí no século XVIII, nós vamos já ter o quê? O trabalho mecanizado, como já acabei de falar aqui, o trabalho passa a ser totalmente feito com a utilização de máquinas. Ele passa a ser mecanizado. Essas máquinas substituem grande parte da mão de obra humana, mas não toda por completa. Finalzinho do século XVIII, só título de curiosidade, início do século XIX. Professor, e essa galera que vai ser demitida das empresas, que vai ser substituída por máquina, ela vai ser a mão de obra que vai compor os mesmos tipos de indústria e também um trabalho no campo, só que aqui em terras brasileiras, que vai ser um período que esses trabalhadores vão migrar do continente europeu à procura de melhoria de vida em outros lugares, principalmente nas colônias. Então o Brasil, nesse período aí, no finalzinho do século XVIII, início do XIX, ele vai receber uma leva muito grande de imigrantes europeus, tá? Que vai compor a mão de obra aí. Aí nós vamos ter os imigrantes italianos, imigrantes lá do sul, alemães, ingleses. Então nós vamos ter gente vindo de várias regiões da Europa. Ali já no finalzinho do século XVIII, início do XIX, quando o processo passa a ser totalmente mecanizado, mas ainda vai utilizar de alguma mão de obra humana. Beleza? As mudanças dentro dessa etapa de mecanização, as mudanças nas relações sociais, a sociedade industrial, ela surge nesse momento. Então, a população urbana vai compor praticamente a mão de obra de dentro das fábricas. A rotina de produção ela vai se transformar novamente.
Vai haver uma grande concentração também de trabalhadores dentro dessas fábricas, tá? Vai ser totalmente mecanizado, mas o trabalho humano ele não vai ser totalmente substituído. Pessoas para fazer a manutenção dessas máquinas. Algumas máquinas, mesmo sendo mecanizada, no final da etapa vai necessitar de uma pessoa ali, como a gente vê hoje em dia nas fábricas, aí como a antiga Mabel aqui de Três Lagoas, onde o trabalho era todo mecanizado, mas se utilizava muita mão de obra humana também. Até que quando a Mabel chegou aqui em Três Lagoas, ela gerou uma quantidade bem grande de emprego também, tá? Com o advento dessas máquinas, né? O trabalho artesanal ele passa a ser superado pelo trabalho mecanizado. O artesão é substituído pelo operário ou proletariado, como eu já falei. Então aquele artesão que dominava toda a técnica do trabalho, que depois vai compor a mão de obra das fábricas ali na primeira etapa, com as máquinas ainda funcionando com utilização de pessoas, ele vai ser substituído pelo trabalhador das fábricas, o operário, tá? Ou conhecido também como proletariado. O trabalho, né? O trabalhador, ele não detém mais as etapas de produção. Então, ele passa agora apenas a vender a sua força de trabalho, tá? Ele não detém mais as etapas, ele não detém mais os instrumentos, ele não domina mais todo o controle das técnicas. E então, o que sobrou para o trabalhador? Vender a sua força de trabalho em troca de um salário para poder morar e para poder sobreviver dentro dos centros urbanos. Percebam que dentro agora do final do século XIX nós já vamos ter uma Inglaterra praticamente urbana e industrializada. Vai ter uma atividadezinha que nós vamos trabalhar em sala que nós vamos discutir um pouco essa questão da urbanização ali da Inglaterra. Outra coisa que vai vir também, né, com o advento das máquinas ali, a otimização do espaço de produção. Otimização do espaço de produção, controle do tempo. Então, o trabalhador passa a ter um horário para poder trabalhar, uma jornada de trabalho. Então, o tempo agora ele passa a ser cronometrado pelo relógio. A produção ela passa a viver em função do tempo. Então, de uma determinada etapa de tempo, tem uma meta de produção que deverá ser cumprida, nada diferente de como é as indústrias e as fábricas nos dias de hoje. A pessoa tem, dentro da jornada de trabalho dela, cumprir uma série de metas. Se ela não cumprir as metas, ela vai ser substituída por uma outra pessoa que cumpra essas metas. E assim funciona o capitalismo e assim funciona, né, as relações de trabalho nos dias de hoje, baseadas e inspiradas principalmente nessa terceira etapa da revolução industrial aí, que vai vir com a mecanização das indústrias, tá? Otimização do tempo, né? Quanto mais rápido as pessoas trabalharem, quanto mais o tempo for aproveitado, mais produto vai ser produzido e mais dinheiro os empresários, donos das fábricas, vão ganhar. A divisão do trabalho ela passa a ficar ainda mais acirrada dentro dessa nova etapa. Objetivo: eficiência e aumento de produtividade. Quanto mais eficaz, mais rápido ficar o trabalho, maior é a minha produção, maior é a minha venda, maior é meu lucro. Volto a frisar a questão da esteira capitalista novamente, onde o ser humano ele passa de detentor de toda a técnica de produção para apenas uma peça dentro dessa engrenagem, que quando se desgasta é substituída por uma outra novinha em folha para continuar girando essa máquina de produção. Quem vai ser os maiores beneficiados dentro dessa nova etapa vai ser os detentores dos meios de produção, ou seja, os donos das fábricas. Tá, pessoal? Vantagens da Revolução Industrial.
benefício na área da ciência e tecnologia, da saúde, das comunicações, do transporte. Então, nessa procura de tecnologias dentro da indústria, vai favorecer também o surgimento de novas tecnologias. A eletricidade vai ser uma delas, tecnologia nas áreas das ciências, nos setores de transporte, porque para eles venderem, para produzirem, para aguentarem a demanda, os transportes têm que ser mais rápidos. O trem a vapor vai surgir nesse período. O telégrafo, para diminuir as distâncias e as negociações ficarem mais ágeis de uma empresa, de um país para outro. Então, essas vão ser as vantagens desse processo de revolução industrial. As vilas, né, camponesas vão dar espaços para os bairros operários que nasciam em torno ali das fábricas. Então as fábricas vão ser responsáveis agora nessa etapa praticamente por surgimento de novos centros urbanos, tá? Totalmente voltados em torno, em função das fábricas. Beleza, pessoal? Outra coisa importante também. Falamos das vantagens e qual as desvantagens, tá? Falando um pouco a mais. Dentro da prova eu vou cobrar algumas questões pessoais. Então, toda essa parte que nós vamos estar vendo agora, alguns aspectos negativos, procurem estar anotando isso aí, que vocês vão poder utilizar lá nas questões na hora de estudar para a prova, tá? O que nós podemos ter como aspectos negativos? Primeiro, as vilas elas vão ser substituídas pelos bairros operários. As pessoas que vão viver dentro desses bairros operários, elas vão passar a viver em condições subhumanas. Elas não vão ganhar bem, elas não vão possuir leis trabalhistas e vai haver uma exploração muito grande da mão de obra humana, tanto de adultos como também de crianças. A expectativa de vida dentro desse período da Revolução Industrial, ela vai cair muito devido às grandes jornadas de trabalho e às condições subhumanas de trabalho também dentro das fábricas. E até na exploração dos recursos minerais que vão fazer essas máquinas agora funcionarem. A exploração do carvão mineral nas minas de carvão, vão se utilizar da mão de obra de crianças, não vai haver condições de trabalho favoráveis, a questão da segurança não vai ser levada em consideração nesse período, a exploração de tanto homens quanto mulheres e crianças também, sem leis trabalhistas nenhuma. Esses vilarejos, esses bairros operários, eles não vão ter nenhuma infraestrutura, nenhuma rede de saneamento e esgoto. Então, praticamente, essas pessoas vão viver em condições subhumanas, fazendo com que a qualidade de vida diminua e, consequentemente, a expectativa de vida também diminua. Toda aquela terra, aquele centro rural, ele vai ser substituída por concreto, por cimento. A Inglaterra ela vai sofrer muito com a exploração dos recursos naturais. Consequentemente, nós vamos ter aí problemas relacionados a questões ambientais, como poluição de rios, desmatamento de florestas, extinção de uma série de espécies de animais e em função da exploração desses recursos naturais. Haverá também a questão principal também, tá? Que vai ser o quê? A luta entre agora as classes trabalhadoras operárias e os detentores dos meios de produção, né? Que vão gerar aí as revoltas, as greves, que vai gerar as lutas por melhoria de trabalho dentro dessas fábricas, dentro das empresas, que vai gerar futuramente uma série de leis trabalhistas que vão garantir o direito dos trabalhadores até nos dias de hoje. Beleza, pessoal? E por aí nós terminamos essa parte da Revolução Industrial. Vou estar passando umas atividadezinhas para vocês, tá? Para vocês estarem respondendo, ajudando vocês a estudar para a prova.
Façam elas com carinho, vai que de repente alguma cai na prova, né? A gente nunca se sabe. Bom estudo para vocês, tá? Utilizem o vídeo acompanhando pela apostila, que ele ajuda muito. Eu vou me basear nas questões da prova, principalmente nos vídeos e nas questões que eu irei estar elaborando, que é para estar ajudando vocês aí a levar essa prova da V1 numa boa. O que vai depender agora é do esforço de cada um de vocês. Aí já entra a individualidade de cada um. Espero que o vídeo possa ter ajudado vocês. Bons estudos e é nóis!